Olá, queridos amigos que nos acompanham no NECAF, na nossa série Camille Flammarion, Poeta dos Céus. Este é o episódio de número 11, cujo título é Primeira Comunhão. Nesse episódio, nós falaremos um pouco da formação católica de Camille, como que esses ensinamentos eram ministrados àquele grupo de jovens que estavam em Langres, a visão que eles tinham desses ensinamentos e a visão que a Igreja Católica tinha da própria doutrina evangélica de Jesus. E nós vamos coletar algumas impressões de Camille a respeito desses ensinamentos. Depois de maduro, depois de mais velho, ele olha de maneira retrospectiva para aquela época e nos dá as suas impressões de como ele via aqueles ensinamentos, aquelas mensagens que a Igreja Católica colocava no coração de pequenos jovens aprendizes do Evangelho e do cristianismo. Ele começa dizendo que todas as crianças são honradas, que elas não acreditam que elas possam ser enganadas. Portanto, tudo aquilo que os professores e os mestres ensinam para elas, elas tomam como verdade. E ele não era diferente. Ele via aqueles ensinamentos, aqueles professores, com candura e com inocência. E ele sempre teve ao seu redor pessoas de bem, pessoas dignas, pessoas honestas, que não faziam com que crescesse no seu coração a suspeita de que aquelas pessoas estivessem mal intencionadas, equivocadas ou usando de má fé para ensinar-lhes aqueles ensinamentos. Então, ele acredita nas pessoas e ele defende essa teoria de que nenhuma dúvida poderia crescer no seu coração naquela época, porque as pessoas que estavam ao seu redor eram pessoas honradas. A primeira comunhão para ele e para aquelas crianças que estavam em Langres entre 1853 e 1856 era um evento muito especial, muito esperado. Era um grande acontecimento que era preparado com exercícios religiosos, com sermões, com catecismos, com confissões. Então havia todo um ritual, um preparo para aquele momento muito especial na vida das crianças, uma vez que a Igreja Católica e o catolicismo tinha grande peso na sociedade daquela época. Camille nos conta que desde os 7 ou 8 anos de idade, ele conhecia já perfeitamente os 4 evangelhos do Novo Testamento e sabia de cor o relato da paixão de Cristo, o sofrimento de Jesus durante a sua condenação, o seu ressurgimento após o terceiro dia, todas as dores que ele passou e todas as mensagens contidas naquele processo da chamada paixão de Cristo. Então, Camille vai nos trazer as mensagens que a Igreja Católica ensinavam para aquelas crianças naquele momento, naquela fase de suas vidas. Então, primeiramente, ele vai dizer que a Igreja ensinava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Filho único de Deus, o Filho imaculado de Deus, e muitas vezes deixavam entender que Jesus Cristo era o próprio Deus, era o Deus encarnado na Terra. Jesus havia instituído a sua igreja para a remissão do pecado dos homens e que fora daquela igreja não havia salvação. Na hora da morte, um juiz levaria a nossa alma para um de 3 destinos, dependendo do nosso comportamento. Esse juiz poderia levar a nossa alma para o céu, se a nossa alma fosse absolutamente pura, poderia levar a nossa alma para o purgatório, se ela tivesse pecados leves, ou poderia levar a nossa alma para o inferno, se os seus pecados fossem considerados mortais ou pecados gravíssimos. No fim do mundo, depois que a terra deixasse de existir, um outro juiz geral fixaria todos os humanos ressuscitados para sempre no céu ou no inferno. Seria a teoria das penas eternas. Então, de acordo com o seu mérito após a ressuscitação, você iria eternamente para o céu e eternamente para o inferno. Isso já provocava em Camille mais velho aquele desconforto e aquela análise crítica de que os parentes que nós amamos
se por acaso estivessem no inferno e nós fôssemos delegados ao céu, isso nos traria grande sofrimento por vermos os nossos parentes sofrendo eternamente no inferno. E é justamente isso que diz Allan Kardec em O Céu e o Inferno, quando ele vai discutir a teoria das penas eternas. E ele vai dizer que isso é incompatível com um Deus justo e bom, que esse Deus não gostaria de ver pessoas sofrendo por verem os seus semelhantes, os seus parentes, os seus amados sofrendo eternamente no inferno. Então Camille já faz essa crítica e ele nos conta que certa feita ele teve que assistir um de seus amigos, um de seus colegas na formação católica, porque esse amigo desmaiou durante os ensinamentos da Igreja Católica. Ele perde a consciência porque ele se assusta muito e se impressiona muito com o sofrimento que os seus próprios parentes poderiam estar passando diante do inferno. E aquilo causou tanta dor e tanta comoção nesse seu amigo que ele desmaia, ele perde a consciência e ele tem que ser socorrido pelos amigos. Não era raro ele mesmo, Camille, derramar lágrimas de sofrimento, lágrimas vivas, com as cenas desses parentes no inferno, caso eles morressem sem confessar. Era isso que era ensinado. Se morrer sem confessar, seria um passaporte para o inferno. Então não era raro que aquela turma de estudantes entre 1853 e 1856 em Langres derramassem lágrimas de sofrimento. Também era ensinado que se uma gota de sangue caísse no seu próprio coração à noite antes de dormir, que você estaria fadado ao inferno. Essa era uma simbologia que a igreja trazia para aqueles jovens, segundo as palavras de Camille, para que eles não dormissem sem corrigir as suas más ações, para que eles não dormissem, não fossem deitar com más ações reverberando em suas consciências. O que é uma ideia muito interessante de você reavaliar ao fim do dia as suas más ações e reconciliar com o inimigo, como nos diz o Evangelho, com os adversários, para que um juiz não seja chamado para te julgar e te enviar para a prisão eterna do sofrimento. Esse texto é discutido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, citando uma passagem de Mateus sobre a reconciliação com os inimigos, sobre o amar os inimigos, a capacidade de amar os inimigos. Então isso era ensinado para Camille também, que eles não deveriam dormir com uma lágrima de sangue em seus corações e sem fazer as suas orações, que também Allan Kardec recomenda, para nos preparar para o desprendimento do sono. Também era ensinado àquele jovem e àqueles jovens de Langres que as boas ações eram crédito para diminuir os possíveis anos que as pessoas passariam no purgatório, trazendo à tona aquela ideia de que o amor cobre uma multidão de pecados. Os bons atos cobrem a multidão de erros e a multidão de equívocos que nós cometemos. Então isso diminuiria os anos de sofrimento no purgatório. Além disso, uma outra ideia que era trazida àqueles jovens era a ideia do céu, de que o céu era um lugar de contemplação infinita, que lá não havia atividades a não ser aquelas de idolatrar a Deus Todo-Poderoso e a conviver com seres especiais numa eterna plenitude. E quem eram os seres que viviam no céu naquela época, ensinado pelos padres e pela Igreja Católica? Era a Santíssima Trindade, os 9 coros de anjos, Maria Santíssima, os santos e as santas, os mártires, os papas, os bispos, os religiosos e os eleitos. E aqui Camille vai fazer uma referência de que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, são os eleitos. Então, da grande multidão, da grande massa humana que habitava a Terra, pouquíssimos estariam ali no céu. E um outro ensinamento que era dado àqueles jovens é que cada um deles era protegido e acompanhado por um anjo da guarda. O que também vem em sintonia com os ensinos que os espíritos nos dão dentro da codificação kardeciana. Mas então chegou o grande dia
da primeira comunhão de Camille. E ele vai nos descrever os seus sentimentos e como foi aquele dia. O dia foi 25 de maio de 1854. E eles tinham a convicção de que eles estariam ungidos pelo bendito, que eles receberiam o próprio Deus no seu íntimo. Pegue e coma, este é o meu corpo. Era a frase que os padres e os sacerdotes ensinavam aquelas crianças a respeito da hóstia na primeira comunhão. Como se por um milagre encantador, a carne e o sangue do Salvador chegaria à carne e ao sangue daquelas crianças. Essa é uma frase do próprio Camille. Como se por um milagre encantador, a carne e o sangue do Salvador chegasse à nossa carne e ao nosso sangue. Na véspera dessa primeira comunhão, eles fizeram a sua última confissão. E lhes foi informado que se após aquela confissão, até o dia seguinte, no momento da primeira comunhão, se eles tivessem um único pensamento impuro, bastava para que eles fossem indignos de receber aquela comunhão, de receber o corpo e o sangue do Salvador dentro deles mesmos. No dia seguinte, os sinos da Catedral de Langres, muito bem retratada por Camille, estavam tocando de maneira acentuada, anunciando a formação daqueles novos jovens como católicos e como possíveis sucessores daqueles sacerdotes no exercício do catolicismo. Havia duas filas, eles foram colocados em filas, a fila dos meninos e a fila das meninas. Os meninos usavam uma roupa de couro e as meninas usavam uma roupa totalmente branca, desde os calçados até o vestido. E esses meninos e meninas então caminharam ao redor da igreja de Langres, cantando canções que davam graças a Deus por todos os favores que eles haviam recebido do Criador. Camille lembra disso como se fosse ontem, ele nos escreve em suas palavras. Eu me recordo como se fosse ontem de andar ao redor da igreja de Langres, cantando essas canções, dando graças ao Criador por todos os favores que ele nos havia concedido. E então começa a cerimônia com uma grande missa solene. E os grandes órgãos da igreja, os grandes instrumentos musicais da igreja, vibravam com aquelas acordes, com aquelas notas musicais, enchendo a abóbada da igreja com sons poderosos. Foram acesos incensos que inundavam a atmosfera da igreja com odores variados, com odores aromáticos. E a luz solar atravessava os vitrais coloridos daquela igreja, trazendo um visual todo específico, todo especial para aquela grande ocasião importante na vida daquelas crianças. E Camille então nos trará uma frase muito interessante, uma reflexão muito importante a respeito da verdade e a respeito de como eles se sentiam naquele momento, que eu tomarei a liberdade para ler, para que eu não estrague com as minhas palavras as palavras e a mensagem que Camille quis nos trazer neste momento. Então ele nos dirá assim a respeito da sua impressão, do sentimento que eles tinham naquele momento. Nossas almas estavam humilhadas, entre aspas, é a humilhação no sentido de reconhecer a grandeza do Criador. Nossas almas estavam humilhadas e se sentiam aniquiladas diante do Criador, mas sentiam uma certa agitação de asas que tendiam a transportá-las ao espaço. E quando a hóstia foi depositada em nossas línguas, sentimos uma comunhão real com o ser divino, com o Deus de nossos pais, com o Deus de nossos antepassados, com o Deus de Abraão, com o Deus de Moisés, com o Deus de Paulo, com o Deus de Santo Agostinho, com o Deus de Francisco de Assis. Então veja como ao mesmo tempo aquela criança que acreditava nas verdades que estavam sendo ensinadas pelos seus mestres católicos, pelos sacerdotes, pelos bispos, acreditava de boa fé, com honestidade, com dignidade, ele se sentia muito pequeno diante da força do Criador, mas ao mesmo tempo sentia que as suas almas tinham asas para voar, para alçar voos ao espaço,
reconhecendo-se grandiosas e firmes como filhos do Criador. E aí ele vai dizer, vai concluir as suas reflexões sobre esse momento com uma outra frase muito bonita sobre a verdade que nós podemos refletir e transportar para o Espiritismo também. Há na vida inteira, é um questionamento que ele faz, uma pergunta que ele faz. Há na vida inteira uma sensação mais pura, mais elevada, ao mesmo tempo mais humilde e mais vigorosa, uma sensação mais penetrante e mais absoluta que a da união de nossa alma com a verdade? A verdade. Nós acreditávamos possuí-la, e eu acreditava também, como os demais. Então veja que ele já faz uma ode, uma homenagem à verdade, seja ela qual for. Aquela verdade que naquele momento lhe inspirava essa comunhão com o Criador, esses sentimentos nobres, ou depois a verdade que ele venha estudar futuramente com o espiritualismo e com o espiritismo, que era uma outra verdade diferente daquela que ele acreditava ter naquela época, mas que naquela época ele tinha juntamente com os demais, que seria a verdade da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma e das múltiplas existências. Então foi importante discutirmos e conversarmos sobre a primeira comunhão de Camille para entendermos melhor como ele via a religião, como ele via Deus, como ele via os evangelhos, que ele já tinha o estudo dos evangelhos desde os 7 ou 8 anos de idade. E para nós compreendermos como, futuramente, ele enxergava tudo aquilo que ele havia estudado na sua infância em relação à Igreja Católica e ao catolicismo. Nos acompanhe nessa série e aguarde o próximo episódio, o episódio 12 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus, onde Camille traçará outras considerações sobre as religiões, sobre a sua formação religiosa e sobre como ele acreditava que o destino dos homens seria construído nos mínimos detalhes, nas mínimas circunstâncias da vida. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.